vieram, caiu um pequeno dilúvio, mas pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que essa noite não chove mais. É aquela nuvem feia, escura que passa e depois ela vai embora, porque ela precisa dar a chuvinha dela, a aguinha dela. Mas que bom que vocês vieram no culto. Hoje nós já tivemos aqui grandes manifestações do poder de Deus. A gente já se alegrou com a festa das mulheres. O culto das 8 também estava cheio, as irmãs vieram com o coração aberto e nós vamos hoje ministrar ainda sobre a campanha Semeadura da Fé. Tenho já lindos testemunhos para contar para vocês, então prestem atenção no que Deus vai falar hoje. Se você receber no seu coração essa palavra com fé, você pode ter certeza que a sua vida vai melhorar a partir de agora, amém? Vamos lá? Você que trouxe a sua Bíblia, abra lá no livro de Isaías, onde a gente vai ver 3 passagens hoje no livro de Isaías. Mas eu quero ir direto no capítulo 28. 28, Isaías 28, em nome de Jesus. Todo mundo vivo? Tem quem está presente, diga glória a Deus. Que bom, vocês estavam meio calados. É o frio, se estiver gelado, é só pedir para os irmãos diminuir o ar um pouquinho, que vocês estão com calor? Eita misericórdia. É o fogo de Deus, então, porque lá fora está mais quente, está abafado lá. Mas vamos lá. Isaías 28, versículo 23. Amém? Presta atenção, vamos lá. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. A gente aprende que a oração, ela não é um monólogo, é um diálogo. Então, você fala com Deus e Deus fala com você. Quando Deus fala com você, gente, presta atenção aqui na pastora, Deus, ele não vai falar uma coisa completamente diferente daquilo que você está orando. Hoje, no culto das mulheres, eu falei aqui da importância da mulher, principalmente aquela que está orando por algum aspecto da vida da família. Ela precisa ser intencional, bem direcionada. E você pode até falar para Deus de algumas coisas do passado, das coisas que você já passou, mas a melhor coisa que você pode fazer é orar pelo teu futuro, colocando ele nas mãos de Deus. Porque quando você ora pelo seu futuro, Deus te dá uma direção. Amém ou não amém? Então, ele concorda com aquilo que você precisa ouvir. Então, ele te direciona. Então, esse versículo, ele fala, preste bem atenção no que eu vou falar. Preste bem atenção e atenda bem. Eu estava conversando com a minha mãe um dia desses, e ela falou assim, ela estava contando da conversa que eu tive com ela para uma outra pessoa. E, às vezes, a gente é meio espontânea e chega a ser até engraçado, mas não é maldade. Parece até um pouco ignorante, mas não é. E ela estava falando para mim, filha, eu orei, eu pedi isso, isso e isso. Eu falei, que bom, mãe, amém. Eu estou orando também para que você tenha isso, isso e isso. Aí ela falou assim, aí eu vou começar num trabalho que é assim, assim, assim. Eu falei assim, mas isso não é outra coisa, não? A senhora não pediu uma coisa, está vindo outra? Ela parou para pensar e falou assim, é mesmo, né? Eu falei assim, então, como é que é de Deus? Se você pediu A, veio o B e você está aceitando o B. Ela falou assim, pior que não é verdade mesmo. E, às vezes, a gente não está prestando atenção. O inimigo, gente, ele te tenta de acordo com a sua necessidade. Ele não vai te oferecer um copo d'água se você está no meio de uma represa. Ele vai te oferecer um copo d'água onde? No deserto. Lembra quando Jesus estava com fome? Ele chegou e falou para Jesus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus respondeu? Vai-te, Satanás, suma da minha frente com essa proposta. Então, ele tentou induzir Jesus à tentação dentro daquilo que era a necessidade dele. Por que você tem que prestar bem atenção no que Deus está falando? Porque o inimigo, ele é o falsificador. Então, ele vai ver ali mais ou menos o que você está precisando e vai te dar uma tentação dentro daquilo que você está querendo. O que Deus te dá é perfeito. Só que Deus tem o tempo certo de fazer aquela coisa. E às vezes você está meio sem paciência, você fala, isso aqui está bom demais. Não está. Por isso que na palavra de hoje, você vai aprender que atender é prestar atenção. E é estar ligado. E não aceitar na sua vida algo que não foi Deus que mandou. Ainda que aquilo pareça bom. Ainda que aquilo pareça algo mais ou menos com o que você está pedindo. Se não é exatamente o propósito de Deus,
Você não pode se acomodar e falar, tá bom, isso aqui. Não. Atendam, ouçam bem, prestem atenção. Se eu falar para vocês fazerem A, não faça A e meio, faça só A. Qual foi o problema do Saul? Ele tentava fazer as coisas do jeito dele. Então, Deus falava. Ele fazia, assim, mais ou menos o que Deus mandava ele fazer, mas não fazia. E Deus reprovou ele por conta disso. Então, às vezes, Deus está falando, chamando a sua atenção. E você até está escutando, mas você não está prestando atenção. É igual quando o casal está em casa, e aí um fala para o outro, ô marido, ô esposa, vai lá na cozinha, pega isso para mim. Aí ela, tá bom. Aí vai na cozinha. É o quê? Eu só ouvi a cozinha. Então, você não prestou atenção. Você fala, eu ouvi para ir na cozinha, eu vim para a cozinha. E o que era para eu pegar aqui que eu não entendi, não prestei atenção? Não sei. Então, a gente está assim. A gente presta atenção no que Deus está falando, até uma parte. Mas a outra a gente não atende bem. Então, Deus quer te explicar, quer fazer você entender. Deus não quer que você seja uma pessoa sem entendimento. O agricultor, que é a palavra de hoje, é semeadura da fé. Tudo isso está dentro da semeadura. Ele precisa fazer as coisas direito, porque senão o fruto da terra não vem. Então, vamos seguindo aqui, que a gente vai ler aqui mais coisa. 24. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esteroa todo dia sua terra? Ou seja, ele fica repetindo o mesmo processo, o mesmo trabalho? Não. Um dia de fazer uma coisa, outro dia de fazer outra coisa. Cada dia de acordo com o seu processo. Amém? Assim você. Olhe para mim. Não fique repetindo uma coisa que você já fez. Tem gente aqui que pede perdão 500 vezes por o mesmo erro, que já se arrependeu, já pediu perdão. Você está estacionado e Deus não quer você estacionado. Não fique parado. Ah, pastora, mas eu não senti assim, sabe que deu certo. Você não precisa sentir, você tem que fazer. Fez, está feito e vai para o próximo. Amém ou não amém? Se executou, obedeceu, mesmo que você não sinta 100% de segurança, a tua obediência garante que a obra está feita. Amém ou não amém? Então, atenção. O lavrador, ele respeita o processo. Eu fiz, está falado. Então, seja uma pessoa segura das suas orações. Isso daqui está diante de Deus, eu já resolvi. Ah, mas você já falou? Eu já falei uma vez, não vou falar duas, já resolvi esse problema. E, às vezes, a gente fica ali, estacionado, repetindo e fazendo sempre as mesmas coisas por insegurança. Não porque não deu certo, mas porque a gente não está seguro daquilo que deveríamos estar. Volta para lá. Versículo 25. Não é antes assim? Quando já tem gradado a sua superfície, então espalha nela a ervilhaca e semeia cominhos, ou lança nela o melhor do trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. Então, não é assim que ele faz? É. Versículo 26, olha só, para você, para ficar no seu coração aqui, escreve isso aqui na tábua do seu coração. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Diga glória a Deus. Gente, a semeadura é da fé. Como é que a fé vem? Pelo ouvir. E o ouvir da palavra. Então, se eu estou ouvindo a palavra, eu tenho a direção de Deus. É isso aqui que ele falou. É a semeadura da fé. O meu Deus está me ensinando. Sabe qual é o nosso problema? É ficar olhando em volta. Será que estão fazendo igual assim? Não. Está todo mundo fazendo uma coisa diferente. Por quê? Porque a realidade daquela pessoa é outra. Ela está num outro momento da vida dela. Cada pessoa está num lugar diferente. Amém? Então, às vezes, você fica se comparando muito. Às vezes, você até muda o plano, porque você acha que, se está todo mundo indo para um lado, você tem que ir para aquele lado também. Seja uma pessoa segura do que Deus está falando ao seu coração. O seu Deus te instrui, o seu Deus te ensina. Então, nós precisamos pegar o aprendizado do Senhor. Qual é o tempo? Qual é o momento? Você orou? Colocou diante de Deus? Confia. Está na mão do Senhor. Executa do jeito que Ele falou. Amém? Eu dei um exemplo bem bobinho para você entender o que muitas vezes nos influencia. Hoje, dia 21 de dezembro de 2025, é domingo. O próximo domingo é o último domingo do ano. O Natal vai cair dia 24, a gente comemora 24 para 25, quarta-feira.
O que eu orei alguns meses atrás? Pedi a direção de Deus. Então, eu falei, vou fazer uma reunião com as mulheres, reunião com os homens nos 2 últimos domingos. E o Natal, eu vou fazer o dia da celebração no dia 24, que é quarta-feira, 9 horas da manhã. Só que você entra assim, eu tenho vários colegas pastores, e a maioria deles está fazendo especial de Natal hoje. E aí eu vou olhar e vou falar assim, mas todo mundo fez hoje, mas eu não sou todo mundo. Eu não tenho que fazer as coisas de acordo com o que eu acho. Então, na quarta-feira, às 9 horas da manhã, vamos fazer só um culto e vai ser a celebração. Vamos ter o coral, vamos ter a oração. Eu vou entregar para vocês um tempero para vocês usarem lá na casa de vocês, para fazer a comida da família de vocês. Nem vou contar o que é o tempero, que você vai descobrir só na quarta-feira. E tem relação direta com a nossa campanha, amém? E quem não vier quarta-feira vai ter só mais uma oportunidade de pegar, que é no dia 31, na vigília da virada. Mas o ponto aqui é o seguinte: Deus me deu essas direções. Eu não posso ficar olhando aqui, será que o outro está fazendo? Aquilo é melhor. Senão, eu vou me guiar pelos meus olhos. E Deus está me instruindo. E eu estou nesse tempo. Esse é o tempo de fazer isso. Então, peça a direção do Senhor. Execute de acordo com o que Ele falou. E fique firme. Amém, gente? Joga a insegurança fora. Não tem como dar errado. Quando Jesus foi tentado, o que Jesus falou? Vai-te, Satanás. Eu não vou fazer o que você está mandando eu fazer. Não tentarás o Senhor teu Deus. É Ele que me dá, não é nem de toda a palavra que sai. O homem comerá não só de pão, mas também da palavra que sai da boca de Deus. Então, o que a gente precisa aprender? Com Jesus. A gente precisa ser instruído por Jesus. Jesus, ele ficou firme. Quando ele passou a tentação, vieram os anjos e o serviram. Então, ele precisava se alimentar na hora certa do alimento que o Senhor estava dando para ele, que era a ceia dos anjos. Você prefere a ceia dos anjos ou um pão velho que foi transformado de pedra para pão? Não é o que Deus quer para você. Então, gente, paz, calma. Confia no processo que o Senhor te ensinou. Não tem como dar errado. Quando você obedecer e executar, vai dar certo. Vieram os anjos e o serviram. Aí volta para cá, o seu Deus te ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Porque a ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os cominhos com um pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Ou seja, cada coisa tem uma forma diferente de ser tratada. Amém, gente? Então, cada pessoa tem um temperamento, você tem o seu jeito, Deus vai te dar uma missão, vai te tratar, você tem ali a sua família, cada pessoa tem a sua forma de ser alcançada por Deus. Se você quiser ser uma pessoa que vai agir igual com todo mundo, sabe o que vai acontecer? Você vai ser injusto, porque igualdade não é justiça. Lembram da palavra que eu dei esse ano? Ele é um Deus de equidade. O que é equidade? É quando você analisa cada situação e age com sabedoria de acordo com o que aquela situação pede para você. Então, o nosso Deus é um Deus de equidade. Se você quiser ser uma mesma pessoa com todo mundo, não estou falando que você tem que ser falso. Não é isso, mas você tem que se conduzir. Vou dar um exemplo bobinho, só para você entender. Vamos dizer que você precisa resolver um problema com uma pessoa. Tem gente que você precisa conversar com ela no particular. Por quê? Porque o temperamento dela é assim. Ela vai te ouvir, ela vai conseguir entender, você vai conseguir, olhando no olho daquela pessoa, mostrar um cuidado e resolver o seu problema. Já outras pessoas, elas precisam o quê? De uma ação rápida. Na hora que aconteceu, você já tem que falar. Não importa se ela está só, se ela está com outra pessoa. Por quê? Porque ela precisa entender qual é a situação que está errada. E ela não vai se importar se tinha alguém junto. Por quê? Porque aquilo é mais fácil para ela compreender. É o temperamento dela. Cada pessoa tem o seu jeito. Então, Deus está falando aqui conosco. Você precisa da direção de Deus. Porque o tempo do Senhor, o propósito do Senhor na sua vida é tratado intimamente no seu coração. Amém? Então, mas esse ano todo mundo fez isso. Não tem problema. Deus continua com você. Fique firme e entenda.
que Ele tem uma direção para a sua vida. Amém? Versículo 29. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque Ele é maravilhoso em conselho e grande em obra. Então, está precisando do conselho? Pede para o Senhor. Ele é maravilhoso em conselho. E aí fica firme e executa. Senhor, é para eu fazer assim? Amém. Então eu vou fazer. E descansa em Deus. E agora a gente vai dar continuidade, porque é muito importante que você compreenda algo que é específico para a sua vida. Pula para o capítulo 32, versículo 14 até o versículo 20. 32, versículo 14. Olha que revelação essa palavra aqui. Porque o palácio será abandonado. O ruído da cidade cessará. Ofel e as torres de guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados. Se você ler o começo do capítulo 32, você vai entender que, às vezes, as coisas pioram muito antes de melhorar. Mas você está no processo. Tudo continua no controle de Deus. Versículo 15. E até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil. Irmãos, o nosso Deus é poderoso para transformar o deserto em campo fértil. O que você tem que fazer? Você é o agricultor. Você é a pessoa que semeia. Então, o semeador saiu a semear. Faz a sua parte. Confia no Senhor. Pastora, mas é um deserto. Pois Ele tem poder de transformar o deserto em campo fértil. Amém? Como assim deserto? Não entendi. Tem coisas que você fala, pastora, não vai adiantar eu falar. A vida dessa pessoa aqui é igual um deserto. Você joga a palavra, você joga... A pessoa está com o coração duro. Calma. Confia no Senhor. Ele transforma o deserto em campo fértil. Você olha para você e fala, pastora, meu corpo não tem mais saúde, eu estou sem habilidade, parece que o meu corpo é um deserto, a minha cabeça está boa, eu estou até legal da cabeça, mas eu não tenho força para fazer. Calma, Deus transforma o deserto em campo fértil. Às vezes você olha uma situação na sua vida profissional, você olha para você e fala, mas eu era assim, eu trabalhava tão melhor, eu tinha mais paciência, eu executava as coisas de uma maneira mais sábia, parece que hoje eu mudei. Também se acalme. Deus transforma o deserto em campo fértil. Ele precisa que você faça só a sua parte, semear a semente. Então, a situação está difícil. A Bíblia diz aqui no versículo 14 que o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. Vai virar um deserto, mas logo depois o deserto vai se transformar em campo fértil. E aí eu te pergunto, o campo fértil sem semente serve para alguma coisa? Não serve para nada. Então você tem que olhar para você, olhar para o teu casamento, olhar para o teu corpo e dizer, esse é um campo fértil. Deus transformou de deserto para campo fértil. E agora? E agora? Agora eu vou plantar. Amém? Então eu vou semear. Eu vou trilhar ali o trigo, eu vou fazer conforme a direção que Deus me deu, eu vou executar. E atenção agora no final do versículo 15. E o campo fértil será reputado por um bosque. Então, gente, deserto tem planta? Não tem. Aquelas monte que a gente sabe? Não. Deserto tem um monte de árvore? Não. E campo fértil tem? Ainda não, mas pode ter. Agora, quando eu falar para você bosque, o que você imagina? Uma floresta cheia de plantas, de árvores, cheia de frutos. Então, irmãos, para que Deus repute o campo fértil por bosque, você precisa largar a semente em nome de Jesus. Amém? Então, semeie. Eu quero que a minha vida seja como um jardim, como um bosque, cheio de árvores. Veja, a árvore não cresce do dia para a noite, mas ela está plantada, ela vai se desenvolvendo. Então, você tem que entender. Deus transformou a sua vida, as suas mãos, a sua mente, o seu coração, o seu casamento, a sua vida num campo fértil. Então, vai plantando, vai semeando, vai profetizando, vai abençoando, até que se
derrame lá do alto o Espírito sobre nós, as coisas ficam parecendo um deserto. Depois se transforma em campo fértil. Guarda essa palavra que já já eu vou conectar ela, ainda no Antigo Testamento, num versículo tremendo aqui, que é da parte de Deus para você buscar. Eu preciso entender o início do versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Enquanto você não for preenchido do alto pelo Espírito Santo de Deus, você vai se sentir como se você fosse um deserto. Então, pastora, eu ainda estou sentindo, parece que nem campo fértil eu estou. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Fala, Espírito Santo, derrama sem medidas. Eu preciso ser cheio, eu preciso sentir o teu toque. Eu preciso da tua unção, da tua direção na minha vida. Pai, me conduz. Derrama sobre mim a tua palavra, a tua presença. Se você tiver frio na presença de Deus, como é que Deus vai transformar o deserto em campo fértil? Pastora, tô com fé, tenho a palavra, estou orando, estou firme, estou até jejuando. E agora? Agora você planta, porque o deserto já virou campo fértil. E de campo fértil ele será repultado por um bosque. Então o bosque, ele é vida, cheio de árvores, cheio de coisas. Mas quem está cheio de coisa, plantou muito lá atrás. Amém? Se sua vida está cheia de responsabilidades, cheia de compromissos, saiba que você foi um bom semeador. Mas não pare, não desista. Ei, pastora, minha vida é muita coisa para fazer. Sim, porque você é um agricultor. Agricultor, irmão, é a pessoa mais difícil de estar desocupada. Tem muita coisa para ele fazer. Então, planta, planta, planta. E tem entendimento. Versículo, a gente parou no 15, 16. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará em campo fértil. E o efeito da justiça será a paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará na morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Quem quer morar num lugar quieto de descanso? Diga glória a Deus. Irmãos, eu também quero, é o meu sonho, é o meu sonho. É a gente ter o quê? Um tempo de paz, de prosperidade, um lugar amplo, largo para a gente viver, cheio de alegria, rodeado de plantas que a gente plantou, sementes no coração da nossa família. É Deus que é isso para você. Mas você tem que permanecer sempre firme. Agora, entenda o versículo 17. Coloca para mim na NVT, filha, isso. Olha lá. Essa justiça trará paz. Justiça é quando a palavra se cumpre. Amém? Então, você vai semear. Guarda isso aqui, porque a gente precisa entender que a gente tem que ter essa justiça, e o cumprimento dela é a paz. A justiça trará a paz, haverá sossego. Quem quer sossego? Diga glória a Deus. Quem quer confiança para sempre? Diga aleluia. Eu também quero. E aí vem a palavra no versículo 18. O meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar, terá descanso e segurança. Amém? Mas aí, às vezes, você, que foi o que eu falei. Eu vou dar uma retroceder um pouquinho na palavra, só para você entender. Que, às vezes, você está num desespero. Não, mas isso aqui não está dando certo. Ah, pastora, mas ó, eu já fiz, eu já orei, meu Deus do céu, eu estou desesperada, não sei o que vai ser. Ah, meu Pai da glória, parece que não muda, parece que não... Calma, você semeou, você recebeu a direção de Deus, então obedeça, não dê seu jeito, não dê os seus pulos, obedeça ao Senhor. Por quê? Porque nós temos que ter entendimento. Lembra do Isaías 28, no versículo principal lá, que é o 26. O seu Deus vai te dar entendimento, vai te ensinar. Agora, vocês estão preparados para a pancada? Quem está? Diga glória a Deus. Você não sabe nem de onde é que vai vir essa. Eu não vou nem pedir para você abrir. Coloca para mim o Salmo 32. Agora, aqui o negócio é sério. Você vai ouvir uma palavra maravilhosa. Olha que bênção essa palavra aqui. Como diz o pessoal do Pentecostal, receba. E depois eu vou te contar a primeira vez que eu li essa palavra, como é que foi? Versículo 9. Pode colocar a tradução comum do 9. Salmo 32, versículo 9. Vamos ler lá em nome de Jesus? É bem parecida. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem
a ti, diga, Deus me livre. Quando eu li esse versículo, eu falei, Senhor, tá bom, misericórdia. Não precisa falar desse jeito, eu já entendi. Então, às vezes, a gente não está obedecendo a Deus. A gente está pior do que a mula, do que o cavalo, que precisa botar um cabresto na boca para ele poder ir. E tem pessoas que elas não conseguem. Irmãos, a minha vontade como pastora é fazer você entender que não existe lavagem cerebral na igreja. Deus quer que você tenha capacidade de reflexão. Guarda o contato com o seu Salvador, para que você tenha a certeza de que você está na direção de Deus. Você tem que se consagrar. Mas, às vezes, a gente está sem entendimento. A nossa mentalidade, ela está limada. A gente está inseguro. Eu lembro, a primeira vez que eu li esse versículo, eu lembro que eu estava junto com uma irmã em Cristo minha, e nós duas éramos junto com uma outra irmã, mas dessa vez eu estava só com ela. A gente era líder da mocidade. E estávamos, há muitos anos atrás, acho que é 18, foi bem no comecinho da minha caminhada, a gente estava escolhendo o nome para a juventude, né? O nome da mocidade. Por quê? Porque naquele tempo não tinha ainda a direção da sede com um nome já padrão, que é de toda a Igreja da Graça. Então, a gente nomeava o grupo de dança da igreja, a gente nomeava o grupo de jovens. E aí a gente buscou na palavra, oramos, e Deus deu alguns nomes. E a gente entendeu um nome específico, era Geração de Davi. E aí a gente ficou assim, meu Deus, mas será que é esse mesmo? São tantas opções. E começamos a futricar a Bíblia, e irava para lá, ia para cá, e uma insegurança terrível. Não, mas será? A gente vai ser esse? Meu Deus, confirma de novo. Aí, a gente abriu o versículo nesta passagem. Na hora, a gente olhou uma para a cara da outra e falou, também não precisava disso tudo, Senhor. Ele falou, não sejais como a mula e o cavalo que não tem entendimento. Está insegura, eu não já falei? Obedece, o nome é esse, o propósito é esse, é isso que tem que fazer. E às vezes você já sabe o que você tem que fazer, mas você está com medo de não dar certo. Você está com medo até de orar. Tem pessoas que chegam para você e você tem medo de orar porque você fica pensando, mas e se não der? Lembra sempre dessa palavra, eu tenho entendimento. Não existe esse negócio de não dar certo. Jesus não tinha um pingo de insegurança. E às vezes, olhe para mim, você acha que você está perdendo uma oportunidade. Não, mas e se eu não tiver essa oportunidade? É impossível Deus agir e deixar a gente na mão. Não obedeça a sua carne. Tem entendimento. Jesus tinha essa certeza no coração dele. Eu não preciso que essas pedras se transformem em pães, porque o meu Deus, segundo suas riquezas, vai suprir as minhas necessidades. Depois chegaram os anjos e isso é fé. Não adianta você ter fé quando tudo está bonitinho na sua frente, diante de seus olhos. A fé é a certeza, a convicção que Deus está trabalhando em seu favor. É quando você tem uma convicção tão grande que não adianta. Se a pessoa falar para você que é vida ou morte, você vai escolher a palavra. Mas você vai se prejudicar se você não escolher esse aqui. Não, eu vou me prejudicar se eu desobedecer a Deus. Eu não posso ser como a mula e como o cavalo que não tem entendimento. Se o meu Deus me instrui, se o meu Deus me dirige, por que eu vou agora ficar inseguro e tentar dar o meu jeito das minhas coisas? Eu vou entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele. O que diz a palavra? O mais ele fará. Então, joga as inseguranças fora. Deus é um Deus de perto, não de longe. Deus está te ensinando, Ele está colocando na sua mente, Ele está colocando no seu coração. É Ele que vai te dar condições. Teve um irmão aqui na nossa igreja, a mãe dele veio no culto da manhã e contou. Falou assim que ele estava na hora do propósito, da semeadura da fé. E eu falei para vocês, irmãos, vão ficar separados vários envelopes. O mais alto de oferta é o de 1.000, tem o de 500, e cada um vai fazer o voto que quiser. Vai chegar até R$70. Mas plante do seu coração. Falei, ora, coloca diante de Deus que o Senhor vai te direcionar. E ele falou assim, com a mãe dele, quando chegou em casa, falou assim, mãe, quando a pastora estava falando, eu queria tanto pegar o envelope de R$1.000, e ele é aquele irmão cadeirante que a gente tem aqui, né? E a mãe dele falou assim, que bonito, filho, muito bom, mas você não tem R$1.000. A mãe dele ajudando ele. Ele, pois é, mãe, mas Deus tocou no meu coração, não sei explicar. Ela falou, então tá bom, vamos esperar em Deus, vamos confiar. Aí, ela disse que chegou uma carta no domingo, na mesma semana. Chegou a carta,
e ele tinha feito um pedido de benefício em 2018, que havia sido negado várias vezes. E aí ela falou que no ano, eu não sei se foi o ano passado ou outro ano ele aposentou, mas até então esse benefício tinha sido negado. E chegou a carta aprovando o benefício. Qual era o valor? Do primeira parcela, os R$1.000. Aí a mãe dele olhou para ele e falou assim, olha, Deus está te dando. E você vai fazer o que agora? Ele, eu só vou devolver para o pai o que ele colocou na minha mão, porque foi ele que colocou no meu coração. E, irmãos, a gente morre de medo de obedecer a Deus. Parece loucura, não parece? Mas ele está tendo a certeza de que ele está semeando no reino de Deus. Então, você não está plantando, irmão, num terreno seco, não. Você não tem que fazer uma coisa por impulso. Estar na direção de Deus é deixar Ele te conduzir. Amém? Tanto que a maior parte dos envelopes que tem ali são dos valores menores. Porque Deus sabe que a maioria de vocês tem uma pequena semente. Mas Ele vai instruir, tocar pessoas para fazerem um ato de fé. E se você não obedece, não vai ser a igreja que vai ser prejudicada. É você que não vai conseguir colher o que Ele gostaria que você plantasse. Plante pela fé. Eu não estou dando essa palavra só para você pegar o envelope e depois, não. Isso foi um testemunho que aconteceu real na nossa igreja. E a gente tem que ser uma pessoa determinada. Se nem você está querendo executar e está sem entendimento, como que Deus não vai fazer na sua vida? Gente, pensa comigo. O nosso Pai é dono de todo o ouro e de toda a prata. Você acha que não é o desejo dele prosperar você? A palavra de Deus diz que quando ele contou a parábola dos talentos, que ele deu 3 talentos para um servo, era o servo que tinha mais habilidade, era o servo mais dedicado. Se você é servo de Deus, você acha que ele não vai querer colocar na sua mão os recursos dele se você serve a ele? Ele vai querer sim, irmãos. Então, pare de se achar uma pessoa incapaz, limitada, pare de se diminuir, pare de olhar para você e falar, eu não consigo, eu não posso, não dá, isso não é para mim. Repreenda todo o mal em nome do Senhor Jesus e creia na palavra, porque Ele está te dando entendimento. E a gente vai finalizar essa palavra, aliás, finalizar não, eu vou dar 2 passagens ainda. Oséias e a lição de casa, que é Deuteronômio, tá bom? Mas eu preciso dar Deuteronômio para vocês. Oséias, capítulo 10, versículo 12. Olha que coisa linda. Como a Bíblia é toda conectada. Não tem como você falar que esse livro aqui, irmãos, não foi dirigido por Deus, pelo seu Espírito. Oséias, capítulo 10, versículo 12. É o único versículo que a gente vai ler aqui. Oséias 10, 12. Semeai para vós em justiça. Lembram lá do Isaías? Quando a gente semeia em justiça, a gente colhe o quê? Paz. Semeai para vós em justiça. Ceifai segundo a misericórdia. Por quê? Porque não é eu que dou o crescimento, é Deus. A minha parte é semear. Pela misericórdia, sim, eu vou colher, porque Ele está dando crescimento para a minha semente. Semeai segundo a justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura. Agora, leia comigo, vamos lá. Porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre nós. Olha lá o Isaías de novo aí. Até que lá do alto Ele derrame do seu Espírito. É tempo de buscar ao Senhor. Então, irmãos, não adianta fazer as coisas sem a direção de Deus. Pastora, eu queria tanto no ano que vem fazer isso, fazer aquilo. Olha, eu queria que isso aqui desse certo. Pois comece a semear agora. Ore, ore. Faça um propósito de oração. Esteja ligado com Deus. Mas até para você fazer alguns propósitos, você tem que ter a direção de Deus. No final desse ano, ainda esse ano, aliás, essa semana, eu vou fazer um jejum de 36 horas pelas causas impossíveis aqui do povo da igreja. Eu não quero que você faça comigo, mas eu quero que, se você tem uma causa impossível na sua vida, você não saia da igreja hoje sem me mandar o seu pedido de oração. Tem alguns pedidos de oração que eu não leio. Quando eu falo para vocês, irmãos, pode trazer o pedido que eu não vou ler, vai ser direto para o altar de Deus, eu vou queimar ou eu vou apresentar ao Senhor. Amém. Mas esses pedidos, que são as causas impossíveis, eu quero levar. Como um pastor que leva uma ovelha naquela ferida. Está aqui a ferida, Senhor, eu preciso desse remédio. Que o Senhor opere nessa situação. Eu já tenho aqui umas 4
Coisas que eu sei que são impossíveis, que eu vou apresentar no meu jejum. Porque aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, irmãos, vamos falar com o nosso Pai. Vamos semear para nós em justiça. Vamos buscar até que Ele faça chover sobre nós. Diga graças a Deus. A gente tem que sair da frieza, a gente tem que sair da incredulidade, a gente precisa começar a viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, como era nos primeiros dias, amém? Nos primeiros anos, que a gente tinha uma necessidade e os olhos do Senhor estavam sobre nós. A palavra tremenda que eu preguei aqui na sexta-feira, irmãos. Quem não assistiu, escute, está lá no YouTube em casa, você vê lá. Deus nos deu uma palavra extraordinária nessa sexta-feira. A gente precisa aprender dessa palavra, desse alimento. Nós precisamos nos dedicar na nossa vida. E agora, eu vou ler uma parte e vou deixar de lição de casa. Vocês aceitam a lição de casa da pastora? Amém? Deuteronômio, capítulo 28. E quando eu plantar, pastora, e aí, como é que vai ser? Deuteronômio 28. Por que é lição de casa? Porque eu não vou ler tudo e eu quero que você preste e examine essa palavra na sua casa. Deuteronômio, capítulo 28. Olha só, o agricultor, o semeador, como que é a vida dele quando ele ouve o Senhor? Versículo 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Eu estou tomando posse dessa palavra, é hoje. Quem está comigo, diga glória a Deus. Não tem outra opção, irmãos. Se eu estou prestando atenção, se eu estou executando o que o Senhor está falando, se eu estou procurando tomar cuidado, é agora que eu vou tomar posse dessa palavra. Qual palavra? Versículo 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. A palavra de sexta-feira aqui, nós somos chamados para bendizer. Por que a gente não bendiz? Por que a gente não é bendito? Porque não entendemos o nosso propósito ainda. Então Deus está falando, prestou atenção? Você vai entender o seu propósito. Bendito você vai ser em todos os lugares. 4, bendito o fruto do teu ventre. Bendito o fruto da tua terra. E o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Oh, ovelhas do meu aprisco, do aprisco do Senhor, vocês são benditas, amém? Vocês têm prosperidade. Estou falando sério com vocês. Temos que sair daqui hoje com essa palavra na nossa mão, como se ela fosse uma luz fortíssima, que a gente come ela e ela fica dentro de nós iluminando, porque nós somos as lamparinas do Senhor. Nós temos que aprender que isso aqui é o semeador. Qual é o fruto? O fruto é daquele que é agricultor. Bendito é o fruto de quem semeou. O fruto do ventre, o fruto da terra, o fruto dos animais, das criações, dos rebanhos. Isso daqui é para nós, quando nós ouvirmos a voz do Senhor. E aí, vamos lá no versículo 11 e 12, porque eu falei que é lição de casa, tá? Então, eu vou ler só o 11 e o 12, e depois você vai ver aqui na sua casa, do versículo 15 em diante, são as maldições para quem não ouve a direção de Deus. Vamos lá, Deuteronômio 28, 11 e 12. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais, te dá. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar as obras das tuas mãos. Diga graças a Deus. Irmãos, olha que palavra. Deus não manda a chuva sobre a terra sem semente. Deus dá chuva na semente, porque a terra tem que fazer a semente germinar e brotar. Tem um versículo que fala exatamente sobre isso. A terra sozinha, ela faz a semente dar o fruto. Não precisa você ficar inventando moda, não. É só você entender que Deus está cumprindo a palavra dele. Não tem como. Olhe para mim. Se algum dia você for uma pessoa que deixou o diabo te enganar, não deixa mais ele te enganar. Você olha assim e fala, pastora, mas tudo que eu faço dá errado. É mentira do diabo. Não, pastora, mas parece que a minha mão está estragada. Eu ponho a mão, eu estrago, dá certo, nada dá certo. Parece que aonde eu vou, o negócio não vai. Repreenda isso, é mentira do inimigo. Deus está falando aqui
pela sua palavra, que Ele vai abençoar a obra das nossas mãos. Se você não conseguia vender o que você fazia com a sua mão, repreenda esse espírito mentiroso que está cegando você. Deus quer te prosperar. Ele quer abençoar a obra das suas mãos. Mas você tem que semear. Você tem que ser o agricultor do Senhor. Semeadura da fé. E o que mais? E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Essa é a palavra para quem está semeando. Para quem é o agricultor de Jesus. Quem é agricultor e agricultora do Senhor? Diga glória a Deus. Irmãos, o coração do seu cônjuge é a sua boa terra. Tanta coisas boas na vida dela, na vida dele. O coração dos teus filhos é a tua boa terra. Ei, agricultora, você está cuidando, arando a terra do coração da sua família. Sua vida profissional é a sua boa terra. Que Deus fale mais ao seu coração. Amém? Vamos orar agora em nome do Senhor? Que palavra maravilhosa. Fiquem todos de pé. E creia no cuidado de Deus